dia. Oi, Mimi. Mimi, adorei as músicas que você mandou. Linda, linda mesmo. Dani. Bom dia, bem-vindas. Amei, amei. Amamos, viu? Ficamos muito felizes pelo carinho. Vamos chegando, gente, vamos chegando na nossa prática diária, nossa prática de meditação. Bom dia. Vamos chegando. É domingo, domingo de Páscoa. Bom dia. Estamos chegando. Vamos tomando assento. Eu coloquei o mantra de Hanuman para você. Senti uma intuição hoje de trazer esse mantra. Hoje a gente só vai escutar. Vai sentando, vai ouvindo o mantra, vai sentindo as sensações que esse mantra desperta. Quem sabe cantar, canta. Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram.
E aí, meus queridos, domingo de Páscoa. Então, a Páscoa é esse dia, né? Esse dia de renovação, de transformação, esse dia da ressurreição, né? Então, essa proposta de ressurreição é essa proposta de ressurgir, né? Então, você volta, você cria uma energia nova. É um convite para a vida, para entendermos a vida de uma outra perspectiva, né? E no cristianismo é uma confirmação da fé. Os apóstolos, né, os fiéis, estavam todos incrédulos com a possibilidade, né, do retorno de Cristo. E ao se depararem com só os tecidos que recobriam seu corpo naquele lugar, o espaço vazio, a pedra removida do túmulo, eles tomaram consciência daquilo, né? Eles perceberam que realmente existe algo para além dessa vida que a gente conceitua, né? Que a gente tem esse entendimento, né? Porque o nosso entendimento é limitado, né? A gente vai percebendo, à medida que a gente vai praticando, a amplitude disso, né? Como é que a gente vê além das aparências. E é muito bonito o significado da Páscoa, porque ela atravessa várias culturas, né? No hemisfério norte, é o início da primavera. Olha que lindo isso. Eu tive a oportunidade de presenciar a primavera no hemisfério norte e é uma mudança radical. Muda tudo. Muda o clima, evidentemente, né? As flores, os jardins, tudo ganha uma nova aparência, uma nova visão, né? Tudo se transforma, a paisagem completamente modifica. E modifica também as pessoas, o humor das pessoas ganha outro ritmo, outra percepção, né? As pessoas elas estão ali de outra forma, integradas, né, ao clima, né? A gente acaba esquecendo dessa ligação tão íntima entre o nosso comportamento e o clima, e o sol, a vitamina D. Ontem eu estava aqui na minha varanda tomando sol. Que, assim, uma bênção ter sol na varanda, né? Assim, antes eu não me dava conta quanto privilégio eu tinha de ter sol na varanda, né? E agora nessa situação, ó a mudança de pensamento, ó a chave que mudou. Poxa, eu não posso sair de casa, mas eu tenho sol na minha varanda. Vou tomar sol. Vou aplicar essa vitamina D. E essa mudança de clima no hemisfério norte, né, a chegada da primavera, ela influencia completamente as pessoas. Influencia no vestuário, influencia no humor, nos hábitos, nos costumes. As pessoas ficam... Nesse momento eles devem estar, assim, até uma amiga relatou sobre isso, né? Inclusive foi numa live que o Davi fez no Lab Risco. Depois sigam o Lab Risco. Laboratório do Davi, meu companheiro. E ela relatou, né, que os holandeses estão loucos para... A Terezinha relatou que os holandeses estão loucos para sair para a rua, né, para esse contato com a natureza, né? Porque a natureza ela se transforma na primavera. Ela se abre, ela convida, né? Ela nos convida à transformação. E olha que maravilha a coincidência de a Páscoa cair nesse período de transformação, de mudança, do início da primavera. E é por isso que a gente tem o coelho, por exemplo. O coelho ele é um símbolo da fertilidade. Então, o coelho ele ficou amplamente conhecido como símbolo da Páscoa por esse processo de renovação, de recriar vidas. E aí a gente simboliza o coelho como um dos símbolos da Páscoa, mas nessa perspectiva, né? Perspectiva da vida se multiplicando, ampliando, se transformando. A mesma coisa o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, o ovo, né? Ele tem essa representação do início, da criação de uma vida. Então o ovo ele está ali, né, na iminência de uma vida ressurgida ali. Ele simboliza, também tem esse significado, né?
significado de nascimento. É por isso que a gente adquiriu o ovo como outro símbolo da Páscoa. Muito ligado, sim, às tradições do norte, do hemisfério norte. Mas no momento global em que vivemos, faz completamente sentido. Muito sentido. Essa relação entre o homem e a natureza está cada vez mais clara. Os antigos já percebiam, olha aí. Já perceberam, eles já davam pistas, né? E hoje em dia a gente está assim. Hoje em dia a gente tem cientificamente comprovado como a gente tem uma relação muito íntima com a natureza. Então, trazendo essa perspectiva, né, de transformação, de renovação para os nossos dias, para a nossa vida, podemos trazer a Páscoa nesse sentido, de repensar tudo isso. Como é que você se coloca agora como um indivíduo novo, transformado, diante de todas as situações que estamos vivendo, de todas as situações apresentadas? Qual é o seu comportamento diante das situações da vida? Como é que eu posso me transformar diante disso? Renovar, sair do ovo. Vamos sair do ovo. Sai do ovo. Vamos multiplicar a vida em todos os lugares, multiplicando o amor, igual o coelho. Multiplica o amor. Leva o amor para todos os lugares. Aquela velocidade do coelho, né? Ele corre, o coelho, vai para um lado, vai para o outro. Nessa mesma velocidade você leva o amor junto. E como Cristo a gente traz essa mensagem, né, de esperança. Não a esperança na expectativa, né? Porque a expectativa ela gera ansiedade. Mas num sentido de amorosidade, de generosidade. Ontem eu estava vendo um documentário sobre o livro tibetano dos mortos. É muito interessante como a cultura tibetana, a cultura budista, ela pensa a morte. E isso vem do yoga. O yoga tem uma influência direta no budismo. Direta. Tá. Provavelmente Buda foi um yogi. E praticou yoga com outros mestres na sua época, né? Porque o yoga já existia. O yoga antecede o budismo. E esses mestres yogis budistas, eles têm um livro que relata detalhadamente a passagem, o momento entre morte ou vida e morte. Como é que isso acontece? Eles vão detalhando. E o mais incrível é que hoje em dia, por conta da ciência, por causa dos aparatos técnicos que nós temos, as experiências pós-morte, né? As experiências entre a vida e a morte, que muitos pacientes relatam, batem muito com esse livro. Tem muitas semelhanças. E é tão interessante esse livro, é um livro que ele vai... Você deve lê-lo antes de chegar nesse momento, né? E é um livro que é lido depois. Por parentes, sacerdotes, pessoas que estão ali na comunidade para ajudar a passagem do espírito. O espírito desapegar do corpo material. E eles falam muito desse processo de apego nesse livro, né? Segundo o documentário. Falam muito desse processo de apego que a gente tem por esse corpo físico, né? Pelas nossas famílias, pelas nossas roupas, pelos nossos objetos. É muito interessante o ritual que eles mencionam nesse livro, né? Nesse documentário. A forma mesmo de lidar com o corpo morto.
Então, em alguns lugares, eles queimam, eles amarram bem colhidinho, como se fosse na postura fetal, bem na postura fetal mesmo. E depois queimam esse corpo. E aí não resta dúvida, né? Não resta o que se apegar, porque o corpo se vai. E a comunidade toda fica em torno, observando essa desmaterialização do corpo. Esse desapego do corpo. Como Jesus Cristo que o corpo some, né? Desmaterializa. Não é encontrado o corpo dele. Sumiu ali naquele relato bíblico. Em outros momentos, eles colocam o corpo no budismo, né, lá no Tibete, em lugares que permitem os animais que estão ali ao redor, abutres, urubus, se alimentarem daquele corpo. Amarram da mesma forma, deixa ali no bolinho e deixa lá, para que a própria natureza tome conta e aquela renovação aconteça, né? Porque é pura renovação. O corpo alimentando o outro, gerando o ciclo, né? Movimentando o ciclo. Então é muito interessante, todas essas tradições religiosas, ela tem em comum essa questão da passagem. A morte como uma passagem. Ela não é um momento final. Ela é um momento de passagem. E é um momento que reafirma a vida. Não é na perspectiva de você, é uma passagem, então eu vou esperar a próxima. Não. Aí não vale. A questão não é essa. A questão não é você esperar a próxima vida para... Não, vou fazer o que eu quiser agora. Você, lógico, você pode fazer o que quiser, mas, tipo, não vou seguir os preceitos que o yoga orienta, ou que a religião que for mais próxima a você orienta. E aí eu vou... Chuta o pau da barraca. Na próxima vida eu conserto isso. Na verdade, é outra coisa que eles orientam. Eles orientam para que a gente dê mais atenção aos nossos hábitos, à nossa vida. Como é que a gente constrói a vida até chegar nesse momento de morte. Até para a gente passar melhor para o outro lado. Aquela sensação de que vivemos plenamente, que seguimos o nosso propósito, que estamos de bem com a nossa comunidade, que contribuímos de alguma forma. Então, afastando o medo da morte. Tratando a morte não como algo terrível, mas como algo transformador, de pura energia. Quando a gente olha para a morte, a gente tem que olhar mais ainda para a vida, tomando mais atenção para a vida que a gente leva. Como é que a gente está nesse momento? Como é que a gente está levando nossa vida? Lembrando que essa companheira constante, que é a morte, ela está ali do lado, né? Está assim de braço dado. Ela está indo com a gente. A cada exalação a gente morre um pouquinho. Está chegando mais próximo do final. E ver os méritos, né, que as pessoas acumulam. Né? Tem gente que morre de uma forma super sem dor, super incrível, em casa, na cama, assistido. É como uma pessoa que, por exemplo, não cultivou as relações. Ela não cultivou as relações pessoais. Os amigos, os familiares. E aí ela não consegue ter amparo
quando chega nessa situação de morte, próximo à morte, uma doença terrível, por exemplo. Ela não soube viver a vida. Quando ela chega lá, ela chega desamparada, sem ninguém. Há vários relatos médicos de casos desse sentido, né? De pessoas que chegam sem esse amparo porque não soube lidar com a sua mente, não soube lidar, não soube responder bem às questões sociais que foi demandado. E aí chega só. Olha que morte terrível. Sozinho. Mas sozinho, todos vamos chegar sozinhos na morte. Isso é indubitável. A morte é uma coisa praticamente só nossa, que a gente vai lidar. Os outros vão lidar também por conta da situação em si. Mas a questão é como eu chego nessa situação. Se eu chego amparado, se eu chego acolhido, se eu chego cuidado, minha morte vai de outra forma. Eu vou sendo conduzido de outra forma nesse processo energético. Como se fosse orientado. Imagina a desorientação de quem está aqui, que não teve essas relações, não teve esse amparo e chega no final. Que doloroso. E todos relatam as situações pós-morte, inclusive esse livro o livro tibetano da morte, relata sobre uma luz, um caminho de luz. Um caminho que você deve seguir. Aí nesse livro ele relata, né, quando a passagem, né, nesse livro tibetano, eles passam 49 dias, se eu não me engano, lendo e relendo esse livro, mencionando. Eu acho que é uma parte para cada dia você vai recitando os mantras, os versos que tem nesse livro, para orientar o espírito nessa passagem, para ele chegar lá do outro lado. No budismo, no yoga, tem a questão da reencarnação, de voltar de novo, né? A gente volta transmutado em outro ser vivo, reencarnado em outra pessoa. Mas segundo essas tradições orientais, vai depender muito dos nossos méritos, os méritos que a gente acumula durante a vida, né? O que a gente faz, a nossa postura diante do mundo, o que a gente alimenta. Isso é bem fácil de entender pela nossa mente. Como é que está a nossa mente agora? O que a gente tem alimentado? Quais tipos de pensamentos? Se eu alimento uma mente saudável, eu vou lidar muito melhor com a morte quando estiver mais próximo do que alguém que está alimentando o medo, o pânico, a descrença, a raiva. Observa a sua mente. Como é que eu quero chegar na morte? Chegar nesse momento. Esse momento é inevitável. Ele vai chegar para todos nós. Olha, todos nós teremos essa possibilidade. Inevitável. A mudança é a forma como a gente vai lidar com isso, como a gente vai enfrentar, vai passar por isso. E a gente começa a andar com essa amiga, a morte, ela vai servir até de orientadora para os nossos processos. Imagina, esse livro da morte, por exemplo, eu fiquei muito interessado em lê-lo. Eu não li esse livro tibetano da morte. Mas deve ser muito interessante para você perceber coisas que você pode orientar a sua vida. Porque assim como nesse livro se refere à morte como um caminho, até chegarmos à morte também estamos atravessando um caminho, né? Um percurso. Até chegar lá, a gente tem todo um caminho pela frente. A gente já fez essa metáfora do caminho várias vezes aqui nessa meditação, mas vamos de novo. O caminho você pode perceber vários aspectos dele.
Você pode perceber os aspectos negativos, pode perceber os aspectos positivos. Pode olhar mais para o chão, olhar mais para o alto, olhar mais para os lados. Pode andar por esse caminho de olhos fechados, por exemplo. Ou muita gente prefere andar de olhos fechados, sem saber para onde está indo. Só se entretendo, né? Eu fecho o olho e vou me entretendo com a minha imaginação. E vou. Em alguns momentos pode ser divertido. Mas tem uma hora que vai ter uma pedra neste caminho. Aí você, pum, cai. Tava distraído. Tava fantasiando muito. Caiu. Ralou o joelho. Sentiu dor. Sofreu. O sofrimento vem. Pá, chegou o sofrimento. O sofrimento vem ali com tudo. Aí você se arrepende. Por que eu tava de olho fechado? Por que eu não tava atento? E começa a novela. Começa todo um textão. E aí o que é que você faz depois? Muitos de nós voltam pro caminho de olho fechado. Caiu, se ralou, sofreu pra caramba. Aí se levanta, bate a poeira, sofre ali um monte e vai. E ainda bota o fone da Marília Mendonça e vai cantando a Marília Mendonça pelo caminho. Vai com fé. E aí? Lá na frente com certeza vai cair de novo. E puf, de novo. O tombo às vezes até maior. O ideal é que você, depois do tombo, você criar essa atenção. Igual uma criança aprendendo a andar. Eu, quando era criança, eu caía muito. Toda hora. Caía, chorava, caía, chorava. E aí com o tempo foi aprendendo, né? Tinha que aprender a ficar em pé e a evitar os obstáculos para não cair de novo. Eu vi um videozinho super bonitinho. As pessoas no confinamento, as pessoas agora na quarentena, elas estão muito criativas, né? Então, eu vi um vídeo bonitinho que eles botaram, uma moça botou uns obstáculos, vários obstáculos, tipo perfume, umas coisinhas de casa, bibelôs. Fez vários obstáculos no corredor. Várias coisinhas pequenininhas para fazer de obstáculo. E aí do outro lado, ela ficava de um lado e do outro lado do corredor tinha um gato e um cachorro. Aí ela chama o gato. Chamou o gato. O gato, numa desenvoltura maravilhosa, ele foi evitando cada obstáculo, consciente. Incrível, consciente do como é que ele estava se movimentando no mundo. E ele atravessa. Massa. Aí ela vai chamar o cachorro. Chama o cachorro. O cachorro vem. Pufo! O cachorro pula em cima e derruba todos os objetos. Inclusive quebrou alguma coisa, acho que foi o perfume dela. E como é que a gente se comporta? A gente se comporta como um cachorro ou como um gato? Atentos ao que a gente está fazendo, como é que a gente está se posicionando. Diante das pessoas, por exemplo, às vezes a gente se comporta feito cachorro, né? A gente é grosseiro, não sabe lidar com os sentimentos das pessoas, não tem responsabilidade emocional. Ou como um gato, aí você já tem toda essa habilidade, sabe se orientar melhor no espaço, nas relações. É uma metáfora excelente, né, sobre o caminho espiritual. Como é que você anda por esse caminho? Como é que você quer andar, se mover no mundo? A Páscoa ela é um convite aberto para a gente pensar sobre essas questões. Convite maravilhoso, muito bonito. Uma das datas mais importantes para o cristianismo. É o nascer de novo, né? Estamos nascendo de novo. É renascimento de Cristo.
Vamos aproveitar esse dia para trazer essa reflexão, né? Refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, esse momento de transformação que esse momento está pedindo. Esse momento ele nos está exigindo transformação. Então é uma transformação compulsória, violenta. Assim como Cristo, a gente está sendo violentado nos nossos direitos, no nosso direito de ir e vir, nas nossas relações. A gente está sofrendo muito. Muita gente está morrendo, como Cristo, muita gente está morrendo hoje. Imagina. Fecha os olhos um instantinho, vamos fechar os olhos um instantinho. Imagina agora todos os mortos, nesse exato momento. É até difícil a gente conseguir mensurar. Porque tem as mortes pelo Covid e tem as mortes que são causadas por outras questões que são do nosso cotidiano, né? Como seres humanos. Imagina o sofrimento dessas pessoas. De todos esses indivíduos sofrendo. As famílias sofrendo pela perda. Vamos voltar para cá e eu trouxe também uma leitura. A gente está nesse momento, ó, meu livro de cabeceira, Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Eu sei que muitos de vocês conseguiram adquirir esse livro. E se vocês tiverem a oportunidade de ler e relê-lo, façam, que é super interessante pelas considerações que ela traz para esse momento, né? Então, o subtítulo desse livro, o nome do livro é Quando Tudo Se Desfaz, e o subtítulo é Orientação para Tempos Difíceis. Manual, né? Manual para os dias atuais. Então, ó, esse capítulo que eu trouxe para vocês, que eu queria ler com vocês, ela fala de 3 métodos para lidar com o caos. O caos. Esse caos que muitas vezes leva a essas situações de morte, né, de transformação. Olha o caos que Cristo viveu para chegar ao Calvário que ele viveu. O caos. Muito sofrimento, muita dor. Eu esqueci até de falar porque que a intuição do Hanuman veio ontem e eu tinha que colocar hoje, que é o mantra que a gente iniciou a prática, que é um mantra que ele vai falar sobre Hanuman, que é uma figura, um personagem, um mito indiano, que corresponde muito à imagem da amizade, da lealdade e da humildade. Lembra Cristo, não é mesmo? Humildade de aceitar uma situação inevitável. Lealdade e amizade por todos os seres humanos. Olha o que Cristo nos ensinou. O amor. O amor é o principal fundamento da religião cristã, do cristianismo. Olha a figura amorosa que Cristo era. E Cristo, para mim, é um guru. Um guru é o quê? O que é um guru? O guru é o nosso amigo espiritual. Esse é o significado da palavra guru. É o nosso amigo. Como amigo, ele vai com a gente, caminhando pela estrada, conversando, dialogando, orientando. Então, pela essa estrada, a gente vai encontrando vários amigos, vários gurus.
Vou voltar para o livro. 3 métodos para lidar com o caos. Praticamos, ela fala da meditação, para livrarmos de um fardo. O fardo de uma perspectiva estreita causada pelo anseio, agressão, ignorância e medo. Somos oprimidos por pessoas com as quais convivemos, por situações que acontecem em nossa vida diária e, acima de tudo, por nossa própria personalidade. Com a prática da meditação, percebemos que não é preciso obscurecer a alegria e a abertura que estão presentes em cada momento de nossa existência. Podemos despertar para a bondade fundamental, nosso direito inato. Quando somos capazes de fazer isso, não nos sentimos mais oprimidos pela depressão, preocupação ou ressentimento. A vida torna-se ampla, como o céu e o mar. Existe espaço para relaxar, respirar e nadar. Nadar para tão longe que deixamos de ter o ponto de referência da margem. Como lidar com a sensação de opressão? Como aprender a relacionar-se com o que parece se interpor entre nós e a felicidade que merecemos? Como aprender a relaxar e a conectar-se com a alegria fundamental? No mundo todo, os tempos são difíceis. Despertar não é mais um luxo ou um ideal. Está se tornando crucial. Não é preciso acrescentar mais depressão, mais desânimo ou raiva a tudo que já existe. Está se tornando essencial aprender a relacionar-se de maneira saudável com esses tempos difíceis. A Terra parece nos implorar uma ligação com a alegria e a descoberta de nossa essência mais profunda. Essa é a melhor maneira de conseguir beneficiar os demais. Existem 3 métodos tradicionais para relacionar-se diretamente com circunstâncias difíceis, como um caminho para a alegria e o despertar. Chamaremos o primeiro método de parar de lutar. O segundo, de um veneno como remédio. Um veneno como remédio, é o segundo. E o terceiro, de ver tudo que surge com sabedoria iluminada. Essas são as 3 técnicas para lidar com o caos, com as dificuldades e as situações indesejáveis de nossa vida cotidiana. O primeiro método, parar de lutar, será sintetizado nas instruções quando sentamos para meditar. Olhamos diretamente para tudo que surge na mente. Rotulamos, pensando. E voltamos para a simplicidade e presença imediata da respiração. Continuamente voltamos para a consciência incorrupta e livre de conceitos. Com a prática da meditação, deixamos de lutar conosco mesmos, com as situações, emoções e estados de espírito. Essa instrução básica é uma ferramenta que podemos usar para nos treinarmos em nossa prática e na vida, vivendo tudo que surgir com uma atitude isenta de julgamento. Esta instrução aplica-se ao trabalho com desprazer em seus infinitos aspectos. Independente de quem ou de que surja, nós nos treinamos continuamente para olhar e ver exatamente o que está diante de nós, sem xingar, sem atirar pedras, sem desviar os olhos. Deixamos de lado toda essa história. A essência mais profunda da mente é imparcial. As situações surgem e se dissolvem infinitamente. E é assim que é. Esse é o método principal para lidar com situações dolorosas, com o sofrimento que há no mundo, na família, com qualquer tipo de dor. Podemos parar de lutar contra o que acontece e olhar sua verdadeira face. Chamá-lo de inimigo. Sem chamá-lo de inimigo, sem chamá-lo de inimigo, sem rejeitar. É bom lembrar que nossa prática não se destina a atingir algo, não se relaciona com vencer ou perder, mas sim a parar de lutar e relaxar naquilo que é. Isso é o que estamos fazendo quando sentamos para meditar. E essa atitude se estende para o resto de nossa vida. É como convidar o que é assustador para que se apresente e fique por aqui um pouco. Como cantou Milarepa para os monstros que encontrou em sua caverna. É maravilhoso que vocês, demônios, tenham vindo hoje. Vocês devem voltar amanhã. De tempos em tempos. Os demônios são os monstros, né? Os monstros que estão na nossa mente. O medo. De tempos em tempos devemos conversar.
Começamos trabalhando com os monstros de nossa mente. Então desenvolvemos sabedoria e compaixão para nos comunicarmos de maneira saudável com as ameaças e os medos de nossa vida cotidiana. O yoga tibetano destemidamente treinou-se nessa atitude. Ela dizia que, em sua tradição, os monstros não eram exorcizados, mas tratados com compaixão. O conselho que ela recebeu de seu mestre e passou a seus alunos foi: aproxime-se daquilo que considera repulsivo. Ajude aqueles que você acha que não pode ajudar. E vá aos lugares que o assustam. Esse processo começa quando sentamos para meditar e praticamos deixar de lutar com nossa própria mente. Praticamos de deixar de lutar com a nossa própria mente. Praticamos de deixar de lutar contra a nossa própria mente. Esse é o primeiro. O segundo método para lidar com o caos consiste em usar o veneno como remédio. Podemos utilizar em situações difíceis o veneno como combustível para despertar. De modo geral, essa noção nos é apresentada pela prática. Quando surge qualquer situação difícil, qualquer tipo de conflito, o sentimento de desvalor, tudo que parece desagradável, constrangedor, doloroso, em vez de tentarmos nos livrar dele, nós a inspiramos. Os 3 venenos são a paixão, que inclui o anseio e o vício, a agressividade é um veneno, e a ignorância é outro veneno, que inclui a negação ou tendência a fechar-se e a afastar-se. Normalmente pensamos nesses 3 venenos como algo ruim, algo a ser evitado. Entretanto, essa não é a atitude aqui. Em vez disso, eles se tornam semente de compaixão e abertura. Quando o sofrimento surge, as instruções nos trazem parar de remoer nossa história e inspirar. Para a novela e inspira. Inspira o sofrimento. Difícil, hein? Não apenas a raiva, ressentimento, solidão que possamos estar sentindo, mas o sofrimento idêntico de outros que neste exato momento estão também sentindo ódio, amargura ou isolamento. Inspiramos por todos os demais. Esse veneno não é simplesmente nosso infortúnio pessoal, nossa própria culpa, imperfeição ou vergonha. Faz parte da condição humana. Ele representa nosso parentesco com todos os seres vivos. O material necessário para entendermos o que quer dizer colocar-se no lugar de alguém. Em vez de afastar-se ou fugir da situação, nós a inspiramos e estabelecemos pleno contato com ela. Fazemos isso com a intenção de que todos possamos estar livres do sofrimento. Então expiramos, exalando uma sensação de espaço amplo, de ventilação e frescor. Fazemos isso com o desejo de que todos possamos relaxar e experimentar a mais profunda essência da mente. Desde a infância, dizem-nos que há algo errado conosco, com o mundo e com tudo que acontece. Não é perfeito, é áspero, tem um gosto amargo, está alto demais, macio demais, agudo demais, insípido demais, ou coisa sem gosto. Cultivamos essa atitude de tentar tornar as coisas melhores porque algo está ruim. Há um erro, um problema. O ponto principal desses métodos está em dissolver a luta dualística. Nossa tendência habitual para lutar contra o que está acontecendo em nós ou a nós. Esses métodos nos ensinam a caminhar na direção das dificuldades em vez de recuar. É muito raro ter esse tipo de encorajamento. O que acontece não apenas pode ser utilizado e explorado, mas, na verdade, representa o próprio caminho. É possível usá-lo como um meio para despertar. Podemos usar tudo, sejam nossas emoções e pensamentos conflitantes ou nossa situação aparentemente externa, para identificar em que ponto estamos adormecidos e como podemos despertar completamente, inteiramente e sem reservas. O segundo método consiste em utilizar o veneno como remédio. Usar as situações difíceis para despertar nosso autêntico carinho pelos outros, que assim como nós, frequentemente está sofrendo. Há um lema que diz: quando o mundo está repleto de mal,
todos os infortúnios e dificuldades devem ser transformados em caminho para a iluminação. Esse é o conceito cultivado aqui. Quando o mundo está repleto de mal, todos os infortúnios e dificuldades devem ser transformados em caminho para a iluminação. O terceiro método para lidar com o caos é ver tudo que surge como manifestação da energia desperta. Podemos ver a nós mesmos como já despertos. Podemos perceber nosso mundo como já sagrado. Tradicionalmente, um campo mortuário é a imagem utilizada para representar aquilo que surge como a própria energia da sabedoria. No Tibete, os campos mortuários eram os que chamamos de cemitério, mas não tão agradáveis quanto os nossos. Os corpos não ficavam sobre um lindo gramado regular, com lápides brancas, entalhadas com anjos e palavras bonitas. No Tibete, o chão congela, e por isso, quando as pessoas morriam, seus corpos eram retalhados e levados para esses campos, para serem comidos pelos abutres. Tenho certeza de que esses locais não cheiravam muito bem, e deveriam oferecer uma visão alarmante. Havia olhos, cabelos, ossos e outras partes do corpo espalhados por todo lado. Em um livro sobre o Tibete, vi uma fotografia de pessoas trazendo um cadáver para um desses campos. Sentados em círculo, abutres que pareciam ter o tamanho de uma criança de 2 anos, simplesmente esperavam sua chegada. Talvez o que esteja mais próximo de um campo mortuário em nosso mundo não seja um cemitério, mas o pronto-socorro de um hospital. Essa imagem poderia servir como base para nosso trabalho, já que este se fundamenta em alguma honestidade diante do funcionamento do reino humano. Há cheiros, há sangue, tudo é imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, há uma sabedoria que se auto-irradia, um bom alimento que nos nutre, que é puro e benéfico. Encarar o que surge como energia desperta reverte nosso padrão habitual fundamental de tentar evitar o conflito, de tentar nos tornarmos melhores do que somos, atenuar as coisas e torná-las mais agradáveis, de tentar provar que a dor é um erro e que ela não existiria em nossa vida se fizéssemos tudo certo. Essa visão altera completamente esse padrão específico e nos encoraja a olhar o campo mortuário de nossa vida como uma base de trabalho para alcançar a iluminação. Frequentemente, entramos em pânico em nossa vida cotidiana. Nosso coração palpita e sentimos um aperto no estômago porque estamos discutindo com alguém, ou porque tínhamos um excelente plano e ele não está dando certo. Como entramos nessas novelas? Como lidamos com esses demônios que basicamente são feitos de esperança e medo? Como parar de lutar consigo mesmo? Então, o conselho que ela nos dá é ir aos lugares que nos aterrorizam. Mas como fazer isso? Estamos tentando aprender a não nos dividirmos entre nosso lado bom e nosso lado mau, entre nosso lado puro e o impuro. A luta fundamental é com o nosso sentimento de sermos errados, com nossa culpa e vergonha diante daquilo do que somos. E com esses aspectos que precisamos fazer amizade. O importante é que podemos dissolver a sensação de dualismo entre nós e eles, entre isso e aquilo, entre aqui e ali, caminhando na direção daquilo que consideramos difícil e gostaríamos de evitar. Em termos de experiência cotidiana, esses métodos nos encorajam a não nos sentirmos constrangidos diante de nós mesmos. Não há nada do que se envergonhar. É como a culinária étnica. Podemos sentir orgulho em preparar um alimento judaico, o curry indiano, em mostrar os miúdos de porco que fazemos seguindo a receita afro-americana, o hambúrguer com fritas típico da classe média norte-americana. Existem muitos aspectos saborosos de que podemos nos orgulhar. O caos faz parte do nosso quintal. Em vez de buscar algo mais elevado ou puro, lidamos com ele, exatamente como ele é. O mundo em que nos encontramos, aquela pessoa que achamos que somos, essas são nossas bases de trabalho. Esse campo mortuário chamado vida é a manifestação da sabedoria. A sabedoria é a base da liberdade e também da confusão. A cada momento, fazemos uma escolha. Qual a direção que tomamos? Como nos relacionamos com a matéria-prima de nossa existência? Esses são três métodos muito práticos para lidar com o caos. Não lutar, usar o veneno como remédio
e ver tudo que surge como manifestação de sabedoria, inclusive o caos. Manifestação de sabedoria. Em primeiro lugar, é possível treinar e em parar de remoer nossa velha história. A gente tem que treinar para parar de remoer a velha história. Desacelerar o suficiente para estar apenas presente. Abandonar a profusão de julgamentos e estratégias. E parar de lutar. Em segundo, podemos usar todos os dias de nossa vida para assumir uma atitude diferente diante do sofrimento. Em vez de afastar o sofrimento, podemos inspirá-lo com a intenção de que todos parem de sofrer, com o desejo de que pessoas em todos os lugares possam sentir contentamento no coração. Podemos transformar o sofrimento em felicidade. Em terceiro, podemos reconhecer que o sofrimento existe, que a escuridão existe. O caos aqui dentro e lá fora, essa é a energia fundamental, o jogo da sabedoria. Encarar nossa situação como céu ou inferno, dependente de nossa própria percepção. Essa visão dualística vai depender muito da gente. Finalmente, não poderíamos apenas ser mais leves e relaxados? Então ela está convidando para a gente ser mais leve e relaxado diante de todas as situações que a gente enfrenta. Quando acordamos pela manhã, podemos dedicar nosso dia a esse aprendizado. Olha aqui nós, dedicando nosso dia a esse aprendizado. Podemos cultivar o senso de humor e a prática, dando a nós mesmos uma pausa. Sempre que sentarmos para meditar, podemos encarar essa prática como um treinamento de leveza. Olha aí, sempre que sentarmos para meditar, podemos encarar essa prática como um treinamento de leveza, senso de humor e relaxamento. Como disse um aluno, baixe o seu padrão e relaxe naquilo que já existe. Vamos baixar nosso padrão e relaxar. Vamos trazer a nossa mente para o momento para a gente aceitar o que nós somos, as nossas histórias, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Assim a gente passa a lidar melhor com as situações. Observando a si mesmo, observando o nosso conteúdo mental, encarando o medo, né? Ela convida, não luta com essas questões, com esses sentimentos. Transforma o veneno em cura. E aceita tudo que surge em nossa mente como sabedoria. É uma sabedoria fundamental. Todas essas questões que nós temos é uma sabedoria. Você vê que como é importante, né, esse aprendizado que a meditação nos oportuniza. A gente aprende a relaxar diante dessas situações. A gente tem agora 5 minutos. Eu vou convidar vocês. A gente vai entoar o mantra Om 3 vezes. E a palavra... A gente vai entoar o mantra Om e a palavra Shanti 3 vezes. Tá certo? Primeiro Shanti. Pela paz mundial. O segundo Shanti. Pela paz ao nosso redor. E o terceiro Shanti pela nossa paz interior. Inala. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida, por mais essa oportunidade de vida, né, neste planeta, trazendo essa relação com a natureza mais próxima, comentamos o mantra Om e falamos Shanti 3 vezes, a gente está unindo esses 3 aspectos que são o mesmo, né? A paz do mundo
a paz ao nosso redor e a nossa paz interior, elas estão interconectadas. Então a gente entoa um mantra Om para possibilitar que, para a gente lembrar dessa união de todos os aspectos, tanto interno como externo. Está tudo conectado. E nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a todas. Um ótimo domingo de Páscoa. Muita felicidade, muita alegria nesse momento. Paz, façam as suas reflexões sobre esse dia. Meditem. Tire um tempo para meditar, alguns minutos do seu dia. Pode ser ao final agora da prática. Aproveita que já está aqui. Passa 5 minutos olhando para um ponto fixo, observando os pensamentos. Ou pode fazer uma reflexão hoje. Quem é católico ou cristão, vá fazer suas leituras, procure meditar sobre esse dia, né? Eu acho que é importante esses dias, eles marcam sabedorias, né? Uma sabedoria universal coletiva, né? Faz a gente pensar, a gente parar e pensar sobre a vida. Então aproveita esse dia para pensar, gente. Meditem, meditem, meditem. E eu quero chegar aqui perto para dar um tchau, Aquarela, Eliana, Suzana. Excelente domingo de Páscoa a todos. Bom dia, gente. Até às 9h30. 9h30 tem prática de yoga. Às 18h30 tem prática de yoga novamente. Então, quem estiver disponível nesse domingo de Páscoa, venha praticar yoga. Jusce, minha querida, bom dia. Iris, bom dia. Eduardo, bom dia, Eduardo. Bom dia, querido. Sabrina, bom dia, minha querida, amiga amada. Bom dia a todos. E os vídeos, eles estão todos disponíveis no YouTube. Então, quando você quiser rever algum vídeo, pode ir lá no canal no YouTube, Calveras, e aí você encontra todos os vídeos, né? Estamos no 25º dia, então a gente tem sei lá quantos vídeos, já tem muitos vídeos, né? A gente faz geralmente 3 vídeos por dia, então 3 vezes 25, tá aí, dá 75 por aí, né? Pois tem uns 75 vídeos lá no YouTube para vocês praticarem, tá bom? Então, um beijo, meus queridos, até mais, bom dia. Vou meditar agora, fazer minha meditação silenciosa. Tchau!